Escolha a Escola está falando sobre férias escolares com a psicóloga Daniele Zeotti. Doutora, no bloco anterior a gente falou aí dessa preocupação dos pais, desse desespero aí, mas tem também uma preocupação com relação à cobrança dos estudos nessa época de férias, né? Os pais devem cobrar o estudo na hora que os filhos estão descansando? Não. Não? Não. Absolutamente não. Absolutamente não. Né? Como eu disse, esse momento de intervalo é um momento fundamental para o cérebro, na verdade, para o funcionamento neurológico, poder, como se fosse guardar as informações, guardar verdadeiramente na memória que receberam no primeiro semestre. Então, se você cobra mais conhecimento, mais estudo nesse momento, você sobrecarrega o cérebro das crianças, no momento que foi feito para descansar, e não é à toa, é fisiológica essa necessidade. Agora, uma coisa que eu vejo, Chico, vamos lá, né? Pais, não fiquem bravos comigo, eu sou sempre parceira de vocês, sou mãe também, entendo profundamente o desespero de alguns momentos, mas eu tenho visto o seguinte, a gente discute muito que as crianças precisam ser frustradas, né? Precisam saber aprender a lidar com frustrações, que os pais precisam dizer não, colocar limites, e ok, fundamental. Mas uma coisa que eu vejo que os pais não têm feito é deixar as crianças lidarem com o tédio. Se você vê teu filho entediado, tem algumas crianças que até falam, ai, que tédio, né? Assim, meio ensacado, digamos assim, que não está fazendo nada. O que você faz? Saca o celular imediatamente e toma. Por que você não trouxe seu iPad? Por que você não sei o quê? Fica, olha lá para os pequenininhos, então, olha lá o cachorrinho, olha o que, né? Como se o tédio fosse uma doença a ser evitada de qualquer maneira. E quem de nós nunca se sentiu entediado? Lidar com o tédio faz parte do desenvolvimento do ser humano, do desenvolvimento infantil. Para não serem adultos que o momento que se sentirem entediados, porque o tédio, uma hora, ele chega na porta de todo mundo. Quem ainda não sentiu, não se sinta excluído, porque vai chegar. Quando o tédio chegar, se deprimir. Como se a pessoa não tivesse função alguma, porque está entediada. E isso tem que começar a ensinar dos pirralhos, dos pequenos. Não é problema deixar seu filho sem fazer nada. Não é problema ele se sentir entediado. Ele tem que lidar com isso. Entender que tem momentos que não tem nada para fazer mesmo. Bom, isso não é ruim. Tem essa preocupação dos pais, né, de não querer ver o filho entediado. E imagino que tem outra preocupação também que assola os pais aí, de estar trabalhando e ficar pensando, puxa vida, não estou dando nenhuma atividade legal, nenhuma viagem para o meu filho, o que eu posso fazer para dar para o meu filho? Como é que fica essa situação aí? Porque antes até eu gostaria da opinião do Rafael Pasquim, que é um pouco mais jovem do que eu, né? Mas nas minhas férias, e acredito de muita gente que está nos assistindo, não tinha esse tipo de preocupação, né, Pasquim? Eu ia brincar na rua, jogar bola, mas hoje as crianças estão mais protegidas, né? Você jogava bola, brincava na rua? Brincava, Chico. Eu brincava na rua, jogava bola, mas ficava muito também na casa da minha avó. Casa de vó. É bom, criado né? pela avó. Casa de vó é uma aquelas delícia. coisas que a gente não se esquece, né? Ficava na casa da avó. Aí chegava no meio da tarde, a avó sempre fazia um bolo, né? Tinha aquela tardezinha. Uma outra situação, né, doutora? A avó morando perto, né? A família tinha essa conformação, essa né? possibilidade, essa possibilidade, né? E casa de vó tem cheiro de infância. É verdade, sempre, é verdade, é né? verdade. A gente não se esquece, né, desse momento. Mas e aí, doutora, como é que a senhora analisa essa preocupação dos pais, assim, puxa vida, não estou dando as melhores férias para o meu filho, meus filhos? Então, aí vamos de novo. São as melhores férias para quem? Né? Sob o olhar de quem? Dos pequenos ou dos adultos? E eu repito uma frase que eu sempre digo, né? O importante não é
a quantidade de atividades ou a quantidade de viagens, é a qualidade. Se você conseguir, em alguns momentos, levar seu filho no parque, para pescar, para soltar uma pipa, ler um livro com ele, que seja por um breve período, mas que esse momento seja pleno, que você realmente olhe nos olhos do pequeno, que entre no mundo dele sem medo. Às vezes eu vejo adultos com muito medo de entrar no mundo das crianças, né? Tem. De brincarem junto, tirar os sapatos, se sujar, falar besteira, não saber alguma resposta, né? Se você consegue, por alguns momentos, entrar no mundo incrível dos pequenos, é isso que eles não vão esquecer mais. Por exemplo, hoje no meu consultório, e quando eu escuto muitas crianças, mas também escuto muitos adultos. E as lembranças que eles têm da infância, lógico, né? Todo mundo sabe, psicólogos gostam de saber da infância, né? Porque será, né? Então, assim, as lembranças que eles têm são de momentos curtos com os pais, mas que foram plenos, os bons. Não é de viagem para Disney ou para um grande resort. É de quando o pai sentou e leu um livro, quando o pai ensinou a usar o dinheiro. Às vezes coisas que os pais nem imaginam que foram importantes, né? Na maioria das vezes. A andar de bicicleta, uma música que cantaram. E assim, eu convido os pais que estão ouvindo a gente, até os adultos que ainda não são pais e que pretendem ser, ou aqueles que veem os pirralhos se desenvolverem, adoram essa questão mágica de ver crescer um pequeno. Pensa aí, as lembranças que você tem da sua infância. As boas, as ruins vocês levam lá, né, pro consultório. As boas, elas são de viagens magníficas, caríssimas, ou elas são de alguns momentos especiais? De um olhar, uma palavra, um abraço, uma brincadeira junto. Então, não se preocupem com a quantidade e nem com o preço das atividades, dos passeios que você pode fazer com seus filhos, mas sim com a qualidade. Estejam plenos no momento que vocês conseguirem estar. Inteiros. Entrem no mundo deles. Não tenham medo. Você não vai regredir e voltar a ser criança. E nem os fantasmas que te perseguem da infância vão tomar conta de você. Pode brincar. Vai lá. É muito bom. Que legal. Doutora, tem outra questão aqui dos adolescentes que gostam de dormir, né? É natural, né? E precisam, né? Precisam. E nas férias a garotada dorme até o meio-dia, né? Abusa. Então, abusa ou não? Os Abusa, pais têm que chacoalhar ou... Na verdade, assim, como essas férias são curtas, tem uma questão prática, né? Elas têm 30 dias, são diferentes das férias de final de ano, que emenda dezembro e janeiro, e você tem 2 meses de intervalo. Você não pode sair muito extremamente da rotina de horários, porque senão na hora de voltar, a readaptação é difícil, principalmente para crianças e adolescentes. Você pode esticar os horários, eu sempre digo assim, com crianças menores, 2 horas na hora de dormir, 2 horas na hora de acordar. Com os adolescentes dá para esticar um pouquinho mais na hora de acordar, mesmo porque eles precisam desse sono no desenvolvimento, né? Fisiológico e mental do adolescente, ele precisa de dormir, precisa do sono para secretar o GH, né? Que todo mundo hoje quer o hormônio do crescimento, os adolescentes secretam durante o sono, então eles precisam, crianças também durante o sono. Então, você pode esticar um pouco os horários, mas para não ficar traumático, o moleque tá lá, né, o adolescente está lá dormindo, gostoso, sonhando, você chega, chacoalha, grita, e já vira uma briga desde a hora de manhã. Puxa o cobertor. Puxa o cobertor, perde a paciência, já joga vira um água na... Aí já vai contra tudo que eu estava falando da qualidade, né, do tempo. Já que você tem tempo para acordar, pô, dá um beijo. Põe uma música, faz uma brincadeira, não tem a correria que era antes, durante as aulas. Mas faz um acordo antes, nada melhor com crianças e adolescentes fazer um acordo antes. Ó, vamos para a nossa rotina aqui, para o seu retorno na escola, você vai dormir, você acordava, sei lá, às 7,
Você vai acordar às 9h30? Às 10? Pronto, faz um acordo antes. Aí vai chamar o pequeno com calma. Você tem tempo agora, né? Tá sobrando tempo. Então, assim, melhora teu humor, usa esse tempo que você tem a seu favor também para cuidar do seu humor, né? E a questão do celular, dos games, do tablet, como é que faz nas férias, doutora? Sempre pertinente, interessantíssima essa. Na verdade, aí, vale também a mesma regra do horário. É importante que durante o período de aulas, as crianças e os adolescentes tenham uma rotina de usar os eletrônicos, né? Se não tem, já está um pouquinho errado desde aí, né? Precisa estabelecer uma rotina, horários de uso, quanto tempo por dia, ou se for só nos finais de semana. Eu gosto muito em período de aula só dos finais de semana para usar celular, né? Celular, dependendo do tamanho da criança, é lógico, então, né? Dá para estabelecer uma idade? Dá, porque as crianças que já estão aí na pré-adolescência, muitas vezes elas já têm uma independência de ficar esperando na escola mais tempo, de ir de um curso para outro, às vezes elas precisam de se comunicar com os pais por questões de segurança. Então, ok. Os pequenos aí, com menos de 10 anos, que você está ali numa vigília mais forte para levar a buscar, talvez eles não precisem ficar o tempo todo com o celular. Agora, os games, o computador, né, os games do computador e os games de videogame, eu gosto da regra do final de semana durante a aula, assim, sabe? Porque corre um risco muito grande de dar ruim, de dar errado durante a semana se usarem muito. Mas se você não tem uma regra, estabeleça horários e dias de uso de acordo com a sua rotina. Aumenta um pouquinho esse horário durante as férias. Aumenta 1 hora, aumenta 2, eles já vão ficar satisfeitos. Negociar, né? Dá uma aumentadinha e explica. Explicar, né? Está de férias, claro. Você vai poder então usar o videogame todos os dias agora, por 1 hora. Né? Façam os acordos. O Escolha a Escola está falando hoje sobre férias escolares. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.